Hello, students! Olá, galerinha do 7º ano. Hoje a gente está aqui para mais uma aulinha virtual. A aula hoje a gente vai falar sobre movie genres, que são os gêneros de filme, né, que a gente assiste. Esse conteúdo é no nosso material do nosso livro, page 66 to 73. Então, é das páginas 66 até a página 73, tá? Então, a gente vai fazer essas páginazinhas hoje. Então, como de costume, eu vou passar com vocês toda a atividade e vou dando as explicações de como deve ser feitas as atividades para vocês poderem fazer. Na próxima semana eu mando o gabarito, ok? Então, words in action, tá? Você leu a resenha de um filme e ouviu o trecho de resenhas de 2 filmes. Agora, vai estudar um vocabulário comum nesses textos e adjetivos usados para descrever filmes e personagens. Além disso, vai analisar o significado de algumas palavras dependendo do contexto, ok? Então, essas são as coisas que a gente vai ver nessa sessão. Movie genres. Look at the pictures in the review of Long Way North Indigo into Reading section. What kind of movie do you think is this? Talk to your classmate. Então, a gente vai voltar, né, lá na Indigo into Reading e vai ver esse filme, né, Long Way North, e vai marcar qual dessas 3 opções é o gênero daquele filme, tá? Se é um romantic movie, a suspense movie ou animation movie. Então, eu vou voltar lá, vou identificar o filme e vou marcar uma dessas 3 opções. Exercício 2. Look at the movie poster and read the synopsis. Then, write the number of the movies in your notebook. Então, o que eu tenho aqui? O exercício 2, ele começa na página 66 e vai até a 67, até aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar os posts e vai ler essas sinopses. Depois, nós vamos substituir esses cadeadozinhos que estão aqui pelo número do filme, tá? Então, vocês podem reparar que eu tenho o filme 1, depois o 2, o 3. Então, a gente vai ler as descrições e vai substituir cada cadeadozinho desse por um filme, tá? Um número de um filme. Depois, a gente vai para a parte de baixo. Então, aqui, vocês vão ter que trocar o cadeadozinho por o nome de um gênero, tá? Eu vou ler o que é isso aqui e vou trocar esse cadeado pelo gênero desse filme. Aí eu vou dizer se é um drama, se é um romance, se é um documentário, se é uma biografia e assim sucessivamente. Isso tem em todos os filmes, tá? Aqui continuando na página 67 também. Exercício 3. Look at the movie genres below, read the synopsis in activity 2 and write their genre in your notebook. Então aqui no número 3... vocês vão retirar quais são os nomes que vocês vão dar aos filmes do exercício 2. Então, o exercício 2 e 3, eles estão interligados. No exercício 2, vocês vão ler. E o exercício 3, vocês vão ver quais são os tipos, tá vendo? Aqui a gente tem todos os tipos de filme, ó. Adventure, horror or scary, comedy, science fiction ou sci-fi, animation, documentary, mystery, suspense or thriller, biography ou biopic, drama e romance. Então, esses são os genres, né? Que são os gêneros dos filmes que vocês vão aplicar no exercício 2. Deixa eu voltar um pouquinho, tem o 4. Exercício 4. Now, look at the movie in the Listen Up section and decide the genres. Então, eu vou na Listen Up, né? Vou lá no Listen Up, que é na página 63, e vou escrever aqueles 2 filmes que a gente tinha no exercício 2. Qual é o gênero desses 2 filmes, tá? Então, eu vou voltar lá só para fazer isso. Página 68. Na página 68, a gente tem aqui um conteúdo que a gente já viu na aula anterior, umas 2 aulas anteriores, tá? Adjectives. Então, aqui eu tenho os adjectives to describe movies and chapters. Então, eu tenho os adjetivos que vão descrever os filmes e os
personagens, tá? No exercício 1, eu tenho o seguinte, ó. In the review, A Long Way North, Indigo It Reading, you say that author used different words to describe a quality of the characters of the movie and Carter. These words are called adjectives. Look at them again and write their meaning in your notebook. Go back to the text and pay attention to text to help you. Then compare your answer with your classmate. O que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar lá no texto, né, do Indigo It Reading, que é do Long Way North, e vou ver que o autor, né, ele usou todos esses adjetivos que estão aqui nessa primeira coluna, da letra A até a letra J. E aí eu vou marcar qual foi o sentido empregado desses adjetivos naquele texto. Então, vocês podem reparar que cada letra, tá vendo? Tem duas opções, 1 e 2. Depois, na letra B, 1 e 2. Então, eu tenho que achar os adjetivos lá naquele texto e marcar qual é o sentido que ele foi empregado no texto. Exercício 2. Look at the adjectives in activity 1 again and identify the one that expresses a positive idea and then communicate a negative idea based in their context and review. Então, o que vocês vão fazer? Eu tenho 10 adjetivos que foram usados no exercício 1 e vocês vão ter que dividir esses adjetivos em 2 grupos. Primeiro grupo, adjetivos que expressam coisas positivas e no segundo grupo, ideias negativas. Exercício 3. Now, read the sentence from the oral review and listen up and look the emojis near each adjectives. Then decide which adjective have positive, negative or neutral meaning. Então, eu tenho aqui um pedacinho de uma que foi tirado, né, da parte oral. E ele colocou um emoji para cada adjetivo. E ele quer que vocês digam o adjetivo, se ele é positivo, negativo ou neutro, tá? Desses aqui que ele colocou aqui. Então, aí a resposta. Letra A, positivo. Qual deles são positivos? Letra B, qual deles são negativos e qual deles são neutros? Aí vocês vão escrever aqui do lado. Exercício 4. Think a character in the movie that you could describe with the adjective below, then share your answer with a classmate. Então, o que ele quer aqui? Que vocês escrevam, né? Isso aí é uma resposta pessoal. Quais os filmes que vocês já assistiram que tem esses adjetivos aqui, ó? Confusing, engaging, hurtful e taxing. E depois, quais os personagens que vocês conhecem que são brilhantes, capable, peculiar e strong. Então, aqui o número 4 é resposta pessoal. Isso aí vai do conhecimento que vocês têm de filmes e o que vocês assistem. Página 69. Same word, different meaning. Então, eu tenho aqui palavras que são iguais, mas que têm sentidos diferentes, tá? Então, número 1, ele pede assim, ó, in pairs, look at these underlying words in this sentence from the review and synopsis you read in preview section and write the correct meaning in your notebook. Então, o que eu quero aqui? Ele tem em cada letra uma palavrinha que está sublinhada, tá vendo? E ele quer que você marque, de acordo com a sinopse que você leu nos exercícios anteriores, qual é o significado, né, dessa palavra nessa frase, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver o sentido dessa palavra nessa frase e vão marcar se é a opção 1 ou 2. Então, esse é o exercício 1.